Saudações RPGistas! Estamos aqui hoje para conversar a respeito de um tema que causa dor de cabeça pra gente. É quando todos os personagens jogadores morrem na nossa mesa. Esses eventos de vez em quando acontecem e são muito frustrantes, especialmente para os jogadores, porque eles têm baseado na cultura pop, né, aquela expectativa de que os seus heróis cumpram toda a sua jornada e consigam ao final dela sobrepujar aquele desafio que você, mestre, propôs. Então, aquilo abate eles ficam frustrados e muitas vezes ficam decepcionados, inclusive com você, achando que você poderia ter feito as coisas acontecerem de forma diferente. Mas os dados são caóticos. Esse elemento aleatório que o RPG traz, às vezes nos causam essa incapacidade de determinar o destino das coisas. Preparamos uma aventura equilibrada, né, desafiadora sempre, mas possível de ser superada. Entretanto, os dados acabam mandando um resultado diferente. E é aí onde nós precisamos ter alternativas. O que acontece é o seguinte: exatamente porque eles têm essa expectativa, eles, quando eu digo são jogadores, eles têm essa expectativa de que o seu personagem seja um herói. E aparentemente a morte daquele personagem acaba com essa oportunidade. Nós podemos transformar isso numa coisa boa e, mesmo em morte, transformar essas pessoas em heróis. Imagine que você usa um universo continuado, onde naquele cenário que você narra, as ações daquele grupo impactam numa próxima campanha, certo? Então você pode ter o mesmo grupo sendo lembrado por um grupo futuro como grandes heróis que deram a vida para tentar vencer um desafio. E talvez isso tenha motivado outros heróis para ir lá e concluir o trabalho. Então, eles são os grandes heróis, porque deram a vida, foram grandes mártires, né? E isso vai acalentar o coração deles. De repente, aquela sua aventura não esteja perdida, porque você pode pegar esse outro grupo de heróis sendo os mesmos jogadores, com novas fichas, com novas histórias, com toda uma motivação própria, mas que ouviram falar daquilo que estava acontecendo e foram naquela jornada. Ou simplesmente estavam em um outro ambiente do mesmo cenário e partiram naquela jornada por motivos próprios, e no que eles avançam, eles acabam recebendo notícias de um grupo de heróis que deu a vida para alcançar um dado objetivo. Isso não é tão difícil de acontecer. Eu vou citar um exemplo em algumas mesas nossas. Temos uma aventura chamada... Tínhamos, na realidade, uma aventura chamada Forjados na Guerra, onde os heróis, que eram Serdario, Barão Lamorak e Rakshasa, saíram de Bielefeld através da floresta de Jafar, cruzando o que na época era conhecido como Portsmouth, para alcançar Sambúrdia, porque eles estavam atrás de uma criança que nasceria por ali. Era uma profecia, e eles foram nessa jornada. Entretanto, na floresta de Jafar aconteceu um incidente. Eles entraram num reino de fadas, e lá naquele reino de fadas eles acabaram sendo presos, e como uma forma de sair, de ganhar a liberdade, o rei daquele reino propôs um desafio. E esse desafio era enfrentar um dos seus guardas pessoais em um combate individual. O Serdario foi eleito no grupo de jogadores como aquele que enfrentaria o guarda do rei, e numa luta simplesmente épica ele conseguiu vencê-lo, e assim eles ganharam a liberdade. Mas quando eles saíram da floresta de Jafar,
20 anos tinham se passado. Na realidade, quando eles saíram do Reino das Fadas. No Reino das Fadas o tempo passou diferente para eles e eles tinham saído da floresta 20 anos depois. Ainda que eles não soubessem que eram 20 anos depois, tudo estava diferente. Portsmouth não era mais Portsmouth, era Aslofia. E lá era um reino de mortos-vivos. Esses mortos-vivos, eles caçavam pessoas que usassem mágica, era o caso do Rakshasa, e Cavaleiros da Luz, que era o caso do Sir Dario. E então, seguindo por aquele caminho, eles tentaram passar desapercebidos, mas chegou uma hora que não conseguiram, foram capturados, conseguiram fugir e foram perseguidos e acabaram capturados de novo. E aí eles foram capturados e levados para o castelo do rei de Aslofia, e ali não tinha mais como continuar a campanha. Então ali era game over. Já chegaremos nesse ponto. Em um outro ponto do mapa, esse sim já tinha começado em Tormenta 20, né? Rodava uma aventura chamada Busca Rubra, que era já em Sambúrdia. As pessoas já estavam com essa menina que era da profecia, só que eu tinha passado por algumas situações que eu não vou contar porque é spoiler. Tem as aventuras aí no canal, se vocês ficarem curiosos, dê uma assistidinha, vale a pena assistir. E eles saíram de Sambúrdia, foram parar nas Montanhas Sanguinárias, e lá eles estavam enfrentando um conjunto de obstáculos. Nesse grupo de Busca Rubra estavam Arne, o Tirapelle, Aeron Silas e Sefric. Eram um feiticeiro, um guerreiro e um caçador. Eles foram enfrentando vários desafios na expectativa de unir as tribos bárbaras. Isso era o objetivo do Arne, unir as tribos bárbaras contra uma tirana que oprimia eles e que fazia uma espécie de seleção, que quando os bárbaros daquelas tribos começavam a ganhar destaque por se tornarem guerreiros valorosos, ela simplesmente os eliminava. Então, para enfrentar essa tirana, o Arne tinha um sonho de unir todas as tribos bárbaras e liderá-las numa guerra contra essa tirana. O Aeron era um guerreiro devoto de Arsenal, e Arsenal veio em sonho solicitar que ele pegasse a menina e levasse para o exército dele, para lá ser treinada e enfrentar um combate que essa menina iria ser usada como uma arma. O Sefric vinha de uma outra história já protegendo essa menina, e ela para ele era uma irmã mais nova, então ele tinha muito interesse em protegê-la. A história seguiu e essas pessoas circularam pelas tribos bárbaras tentando conquistar a confiança deles, até que em uma certa circunstância, um grupo de orcs no meio da noite conseguiu matar o Arne, que era um feiticeiro de uma tribo bárbara. Então ele era o único nativo daquele local. Era ele quem dava credibilidade aos outros dois para circular entre as tribos. E aí o Arne morto, eles se desesperaram, né? E num dado momento eles conseguiram encontrar a caverna dessa tirana e foram até ela para tentar pegar algo e fugir. Quando eles lá estavam, ela não, na realidade o Sefric tinha um favor para pedir para uma divindade, e nesse favor ele pediu que um grupo de aventureiros que pudesse ser fiel à menina da profecia, que lidasse com aquilo de forma honrada e justa, que não quisesse maltratar a menina ou usá-la como arma. Ele pediu que esse grupo fosse trazido até onde ele estava. E assim, aqueles personagens de Forjado da Guerra que estavam presos em Aslofia foram simplesmente teletransportados de dentro da prisão e jogados na frente de Sefric e Aeron. E assim o grupo se recompôs e ele pôde seguir adiante com seu objetivo. Houve um sucesso parcial nisso. Aeron morreu,
Arne morreu nos orcs, só sobrou Sefric, né? E o Rakshasa não tinha sido preso. Rakshasa morreu no processo, né, onde eles foram presos. Então, a história se uniu porque os dois grupos tinham um objetivo em comum, partindo de pontos diferentes do mapa, e esses pontos diferentes acabaram convergindo para um único ponto. Você pode ter algo assim, mas para isso é importante que você tenha esse universo continuado, onde as ações de um grupo impactam nas ações de outro, e assim a coisa vai andando. Uma outra alternativa é partir dali. Quando você pensa assim, o vilão venceu, tá tudo acabado, não é bem por aí. Talvez o vilão ter vencido faça surgir uma outra perspectiva. Imagine aí que um vilão que venceu criou um regime ditatorial. Isso é um mero exemplo. E agora os personagens são insurgentes. Eles estão ali tentando lutar contra aquele mesmo vilão. Agora partindo de uma perspectiva diferente. Então, você vai ter aquela história, aquele vilão ainda vai estar presente, mas você vai ter um novo grupo florescendo a partir daquela derrota. E aí eles podem ter florescido também inspirados naqueles heróis que tentaram e fracassaram. E aí eles vão dizer, para honrar aquele grupo de heróis, nós vamos lá e vamos conseguir. Então existe uma porção de alternativas. A morte dos personagens nem sempre precisa ser vista como frustração. Às vezes você vê o seu personagem virar o herói depois de morrer, ele acalenta o coração e lhe traz uma alegria que talvez fosse até maior do que a vitória. Você vai virar uma lenda. Imagine que é o que todo mundo espera, mas às vezes não se chega a ser lenda com a vitória. Bem, esse é o conteúdo de hoje, pessoal. Agradeço por vocês estarem aí assistindo, né? E se vocês gostaram do conteúdo, eu gostaria que vocês dessem uma curtida, seguissem o canal, né? Se inscrevessem no canal e vamos nos ajudar a crescer, dando aquele joinha aí para fortalecer. Valeu, pessoal, e tenham bons jogos.